Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás da vida em sociedade, a sociologia. Se alguém já se perguntou por que as coisas são do jeito que são no nosso mundo, essa nossa análise é, com certeza, um ótimo ponto de partida. E aí, já parou para pensar nisso? Sabe, aquele amigo super tímido que vira a alma da festa, ou como a gente acaba mudando de ideia só por causa da pressão do grupo? Pois é, essa pergunta simples leva a gente direto para o coração do nosso papo de hoje. E a chave para essa questão está aqui, na sociologia. Ela é a ciência que estuda exatamente isso, o nosso comportamento e tudo que rola quando a gente se junta, seja num grupinho de amigos, numa empresa ou na sociedade inteira. Para guiar a gente nessa jornada, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro vamos entender o que é a sociologia. Depois vamos dar uma olhada nas suas diferentes lentes, aí a gente entende como ela funciona como ciência, vê um exemplo prático aqui no Brasil e, por fim, conecta tudo isso com o mundo de hoje. Então, vamos lá, primeira parte. O que é essa tal de sociologia? Bem, pode esquecer aquela ideia de matéria chata da escola. Pensa nela como uma ferramenta poderosa para a gente se entender e entender o nosso lugar no mundo. É que o conhecimento que a sociologia traz funciona quase como um mapa para a gente navegar no dia a dia, sabe? Ajuda a gente a dar sentido para as nossas relações e, no fim das contas, a entender a nós mesmos como parte de algo maior, porque não tem como fugir, a gente vive em sociedade. Agora, na nossa segunda parte, vamos ver como isso funciona na prática. A sociologia não tem um olhar único de jeito nenhum. É mais como ter um kit de lentes de aumento, cada uma com foco diferente para analisar a vida social. E a primeira grande divisão é essa aqui. De um lado, a gente tem a sociologia sistemática, que busca entender os elementos básicos que valem para qualquer lugar. Tipo, o que faz um grupo ser um grupo. Do outro lado, a sociologia descritiva já vai direto para os exemplos do mundo real, como estudar a família numa cidade específica. E a análise vai ficando ainda mais específica. A sociologia comparada, por exemplo, olha para trás, para a história, para ver como a ideia de família mudou com o tempo. Já a diferencial foca no agora, naquilo que é único, como as características bem específicas da família aqui no Brasil. E aqui a gente vê a diferença entre teoria e prática. A sociologia aplicada quer botar a mão na massa, sabe? Resolver problemas práticos, tipo melhorar o ambiente de uma empresa. Já a sociologia geral é mais teórica. Ela está preocupada em organizar a casa, criticar e fortalecer o próprio conhecimento sociológico. E olha, a especialização não para por aí não. Não, tem sociologia de praticamente tudo. Da política, da educação, da arte, do trabalho. Isso só mostra como essa ciência é ampla e consegue ajudar a gente a entender cada pedacinho da nossa vida em comunidade. Chegamos à terceira parte. A pergunta que fica é: como é que os sociólogos sabem de tudo isso? Não é achismo, viu? A sociologia é uma ciência. E como toda ciência que se preze, ela tem métodos bem rigorosos para encontrar suas respostas. O ponto principal é esse. O método científico aqui exige observação, com sistema, baseado em dados, em provas. O pesquisador também tem que estar sempre de olho nos próprios preconceitos. E o mais legal, as conclusões nunca são a palavra final, elas podem ser corrigidas. A ideia é estudar vários casos para achar padrões, e o mais importante, não só descrever o que acontece, mas explicar o porquê. O primeiro método que a gente vê é o histórico. A lógica é simples. Para entender o presente, a gente precisa cavar o passado. É olhando para trás que a gente descobre como decisões de séculos atrás ainda podem ecoar na nossa cultura hoje, de jeitos que a gente nem imagina. Depois vem o método comparativo. Aqui, a ideia é colocar diferentes sociedades, lado a lado, para ver o que elas têm em comum e o que tem de diferente. É assim que a gente descobre se um certo comportamento é só uma coisa local ou se é algo que aparece no mundo todo. Já o estudo de caso faz o caminho inverso. Ele mergulha de cabeça em uma única situação, um único grupo. O poder desse método está no detalhe, porque às vezes um único caso, se for bem estudado, pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre a sociedade. E por último, temos o método estatístico, que transforma a vida social em números e gráficos. Ele é ótimo para a gente ter uma visão do todo, sabe? Ver tendências em milhões de pessoas. Mas ele também serve de lembrete de que, por trás de todo número, existem histórias e pessoas de verdade. Quarta parte. E para ver como isso tudo funciona na vida real, vamos trazer a conversa para casa. A história da sociologia no Brasil é um exemplo perfeito de como as perguntas que os pesquisadores fazem mudam conforme o próprio país se transforma. Olha só essa evolução. Lá nos anos 20 e 30, a grande questão era a formação da sociedade brasileira. Décadas depois, o foco foi para as classes trabalhadoras. Nos anos 60, com a industrialização e as tensões políticas, o debate mudou de novo.
E nos anos 80, temas como a condição da mulher e economia ganharam um super espaço. E assim a gente chega na nossa última parte. Depois dessa viagem toda, a pergunta é: no que a sociologia está de olho hoje? Como ela está se conectando com as questões do nosso tempo? Hoje em dia, o campo de pesquisa é gigante. Os sociólogos estudam desde as grandes estruturas, o macro, como raça, classe e gênero, até os microprocessos, ou seja, nossas conversas e relações do dia a dia. Eles analisam instituições como a família, processos sociais como o crime, tudo para tentar entender a dinâmica complexa do nosso mundo. E para amarrar tudo isso, tem essa citação clássica do C. Wright Mills. A tal imaginação sociológica é basicamente essa habilidade de conectar nossa vida pessoal, a nossa biografia, com as grandes forças da história e da sociedade que nos moldam. É sacar que as nossas escolhas acontecem dentro de um palco muito maior. Então, para a gente fechar, fica o convite à reflexão. Se a gente começar a olhar o mundo com essas lentes que a gente acabou de conhecer, que forças sociais, antes invisíveis, a gente começa a enxergar? O que está moldando as nossas vidas e o nosso futuro neste exato momento? A sociologia nos dá as ferramentas para começar a buscar essas respostas.